Quando se fala em Swastika Yoga, o nosso tipo de yoga, que é a busca pela sistematização do yoga pré-clássico, nós temos que entender quais são as nossas raízes e como esse yoga passou ao longo dos milênios se transformando. E é isso que eu vou tentar explicar para você aqui nesse vídeo. Por várias inferências, como já foi mostrado aqui em outros vídeos, nós temos algumas arqueologias, algumas descobertas de que o yoga já existia em pelo menos 5.000 anos atrás. E essas descobertas fizeram-nos entender que esse yoga ali da região do Vale do Rio Indo, o yoga dravídico, ou seja, dos povos drávidas que viviam nessas regiões, tanto em cidades como Mohenjo-Daro, como Harappa, que são as cidades ali dessa região, que fica entre a Índia e o Paquistão, influenciaram o comportamento desses povos, influenciaram o yoga que nós temos hoje. E se nós podemos aprender alguma coisa com esses povos, é que eles tinham um comportamento matriarcal, sensorial, desrepressor, que é o que nós entendemos por ser Dakshinachara Tântrica, ou seja, o Tantra da mão direita ou Tantra branco, tá? E o outro pensamento que se casa bastante nessas duas filosofias é o Samkhya. Então, nós temos a parte prática, comportamental e teórica. A comportamental é o Tantra. A teórica, a nossa teoria especulativa, é o Samkhya. E a prática é o yoga. Então, essas três filosofias possuem uma sinergia muito grande a ponto de, por exemplo, ficar difícil de separar o que é Tantra e o que é o Samkhya. E o yoga, sendo a filosofia prática, foi influenciado por esses dois pensamentos, esses dois modelos mentais que se tinha na época. Assim, então, mais ou menos 1.500 anos, começou então ali a arianização da Índia. Tem várias especulações de como os povos arianos chegaram ali. A que eu mais entendo, eu, André Paiva, é da invasão mesmo, pois os povos matriarcais, sensoriais, desrepressores, não eram povos guerreiros, esses povos tântricos. Já os povos arianos eram povos guerreiros, povos que tinham um patriarcalismo muito forte, eles eram antissensoriais e eram repressores. Então, quando eles invadiram ali aquela região, mais ou menos 1.500 anos antes de Cristo, começou então a arianização também do yoga. Então, aquele yoga antes que era Tantra e Samkhya, agora passou a ser Brahmacharya e, ao mesmo tempo, Samkhya. Que assim nós temos uma transformação agora da forma de executar esse tipo de yoga. Passados-se então alguns séculos, mais ou menos ali no século VII depois de Cristo, Shankaracharya, que era um sábio daquela região, que vivenciava bastante a filosofia do Vedanta, baseada nos Vedas do hinduísmo, começou a montar mosteiros em todos os pontos da Índia, no leste, oeste, norte, sul. Ele começou a montar mosteiros e, ao mesmo tempo, ele começou a pregar esta filosofia. O trabalho dele foi tão forte, foi tão poderoso, que também passou a influenciar, assim, a forma como o yoga era executado. Com isso, nós temos agora, saímos do Brahmacharya Samkhya, que era ali quando Patanjali codificou o yoga clássico, e passou então, depois do Tantra Samkhya, passou a ser Brahmacharya Samkhya, que agora ficou arianizado. Depois teve agora a influência de Shankaracharya com o Vedanta. Então aquele yoga que antes era Samkhya, agora já não é mais o Samkhya, ele passou a ser Brahmacharya Vedanta. Mais alguns séculos depois, mais ou menos no século XIV depois de Cristo, um outro sábio começou a influenciar bastante aquelas regiões ali de onde vinha o yoga, agora com o resgate dos tantras.
o Tantra foi uma filosofia sempre Gupta Vidya, ou seja, conhecimento secreto. Ela sempre foi uma filosofia que era vivenciada sempre nas margens do pensamento indiano, do pensamento da cultura hindu. No entanto, esse Tantra, ele na verdade nunca morreu, ele vem desde a era dos Drávidas. Como os arianos invadiram ali 1500 a.C., mudou-se esse pensamento ali no hinduísmo. Só que lá no século XIV, mais ou menos depois de Cristo, Gorakshanatha começou a resgatar esse Tantra. Então, agora com o Hatha Yoga, nós temos ali a presença do Tantra Vedanta. Então, como nós vamos ver aqui agora, nesse quadro sinótico que eu mostro para vocês, nós temos esse retorno às origens. Nós começamos com Tantra Samkhya, depois foi para Brahmacharya Samkhya, depois para para Brahmacharya Vedanta e depois para o Tantra Vedanta. Com o resgate do Swastika Yoga, com o trabalho do mestre De Rose, nós buscamos de fato esse resgate, essa busca às origens do Swastika Yoga. E nessas origens nós estamos resgatando exatamente essa cultura aí que nós entendemos por Tantra Samkhya. Então, em outras aulas, nós vamos ver quais são os elementos do Tantra, por exemplo, que tem ali na nossa prática, quais são os elementos do Samkhya e assim por diante, beleza? Por hoje é isso.